Graça e paz. Nós vamos continuar com o estudo do livro Mentira em que as Garotas Acreditam e a Verdade que as Liberta. E hoje nós vamos ver o capítulo 6, que vai falar sobre as mentiras que acreditamos sobre nós mesmos. Para iniciar, eu gostaria de ler uma frase que elas trazem aqui no início. Essa frase é de C.S. Lewis, e ele diz o seguinte: algo que lhe parece quase impossível é entregar todo o seu ser, todos os seus sonhos e preocupações a Cristo. Mas enquanto não entregar a Ele todo o seu ser, você nunca terá um eu verdadeiro. Essa frase se encaixa perfeitamente nesse assunto que nós vamos falar hoje, e é sobre identidade. E essa é uma área da nossa vida que nós precisamos reconhecer que precisa de bastante cuidado, porque nós somos muito propensos a ter ideias exageradas sobre nós mesmos. Ou nos achamos muito mais do que nós somos, e aí entra a questão do orgulho, ou nós achamos que somos menos e nos autodepreciamos. E a opinião que nós temos sobre nós ou nos permite fazer o que Deus nos criou para fazer, ou nos atrapalha de fazer. Então é fundamental que saibamos encontrar as mentiras que acreditamos nessa área e resolvê-las. Nesse capítulo, as autoras vão tratar especificamente das ideias negativas que nós temos acerca disso. No sentido da autodepreciação e da baixa autoestima, que eu não gosto muito desse termo, mas foi o que eu encontrei que define melhor. Mas não é para anular o outro lado, ok? É você ser muito orgulhoso, prepotente e ser muito agarrado à sua imagem pessoal, ter uma ideia extremamente exaltada dela, também não é benéfico e precisa ser tratado. Até porque o orgulho é um pecado que Deus abomina, né? E de forma alguma pode fazer parte de um coração regenerado. Mas voltando para o livro. A primeira mentira que elas vão nos trazer tem a ver com a nossa imagem exterior. E a mentira diz o seguinte: garotas bonitas têm mais valor. Essa questão do padrão de beleza é bastante propagada na nossa sociedade, né? O que acaba fazendo com que nós tenhamos expectativas altíssimas e até irreais sobre nós mesmos nessa área. A ponto de que quando nós não conseguimos atingir essas expectativas, ficamos desanimados e insatisfeitos e acabamos não conseguindo reconhecer o nosso valor fora disso. Justamente por se ter uma ideia subentendida na nossa sociedade de que quem não se encaixa em um determinado padrão de beleza não tem valor. E quando nós paramos para olhar mais atentamente para essa mentira, nós vamos ver que não é apenas um problema atual. Gerações passadas também sofreram com isso. E para nossa surpresa, nós também encontramos a presença dessa questão lá no Éden. Lá em Gênesis 3, versículo 6, vai dizer o seguinte: então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou o fruto e comeu. Preste atenção que, além do fruto ser bom para comer e de apelar bastante ao desejo de Eva de ser sábia, ele também era agradável aos olhos, ou seja, ele era bonito, né? Então, Satanás conseguiu fazer com que Eva desse mais valor à beleza exterior do fruto do que ao que ele realmente significava, que no caso seria a desobediência a Deus. Ou seja, ela colocou a aparência do fruto acima da sua relação com Deus. E, infelizmente, também é isso que nós fazemos hoje em dia, a dar atenção extrema a isso. E para responder essa questão e combater isso, as autoras trouxeram 3 tópicos. O primeiro tópico é: lembre-se de que a beleza física é passageira. É óbvio que quem tem problemas nessa questão não quer escutar algo tão simples quanto isso, ou talvez já esteja cansado também de tanto escutar isso, né? Mas nós temos que nos prender ao que é imutável, aquilo que não muda. Inclusive, quem busca uma resposta, uma solução para essa questão, também é isso que procura, né? Uma solução que seja muito mais profunda e que não seja rápida e passageira. Então, por isso que nós recorremos a Deus. E Ele nos lembra na sua palavra que a beleza é enganosa e a formosura é vaidade e é passageira. Toda mulher mais velha que você conhece pode comprovar isso, que todo esforço para permanecer bela e jovem sempre é inútil e passa. Mas a solução para isso é que existe uma beleza que não perece, que é duradoura e que é muito mais valiosa, muito mais preciosa do que qualquer outra, que é a beleza interior. Pedro vai nos dizer
O livro 1 Pedro 3, capítulo 3, versículo 3 a 4, ele vai nos dizer que o que vos torna belas não deve ser o enfeite exterior, como tranças dos cabelos, as joias de ouro ou o luxo dos vestidos, mas sim o íntimo do coração, com um espírito gentil e tranquilo, que não perece e que tem muito valor diante de Deus. Aqui ele não está condenando de forma alguma a beleza física, ou a sua expressão dela, né? Mas ele está condenando o fato de você se concentrar e se dedicar mais nela do que na sua beleza interior. Porque talvez você nunca fique em paz com a forma com a qual Deus lhe criou, até você entender que deve cultivar o que é eterno. É o que vai para a eternidade com você, porque ao morrer esse corpo vai retornar para o pó e todo o esforço que você teve em vida para mantê-lo belo vai por água abaixo, mas todo o esforço que você tem para com o seu interior nunca vai ser perdido. Tem uma frase que eu gosto bastante e que infelizmente eu não consigo me lembrar quem disse ela, mas ela diz o seguinte: o seu corpo só lhe entristece porque você o vê como meio para atração e não para adoração. E é muito forte quando nós paramos para pensar nisso, porque se a forma com a qual você foi feita te entristece, significa que o seu coração está no lugar errado e que você está usando o seu corpo de forma errada também. Significa que você está o vendo apenas como meio para atração física e não para adoração, que é o real sentido pelo qual ele foi feito. Se você veio ao mundo com uma aparência, aquilo foi feito para glorificar a Deus. Ele fez e ele achou bom e foi feito para a glória dele apenas e não para ser agradável aos olhos das pessoas. E isso é um lembrete diário de que você não deve se sentir seguro com isso, porque se Deus te fez e te achou bom, por que você não acharia? Por que você insiste em direcionar a sua atenção e o seu coração para o que o mundo dita ser belo, para o que o mundo dita ser padrão, ao invés de direcionar isso apenas a Deus? Nós já falamos nos capítulos anteriores que Deus é a fonte de toda a verdade, de toda a beleza e de toda a bondade. Tudo o que é bom, belo e verdadeiro vem diretamente dele. Ou seja, se você veio dele, se é a sua imagem e semelhança, você também carrega essa beleza, né? Só pelo fato de ser criatura de Deus, de ter vindo da verdadeira fonte de beleza. E tá vendo como as coisas são muito mais complexas do que o mundo nos mostra ser? O padrão de beleza dele é muito superficial e nunca vai abranger o real sentido do que é beleza. Então, não se prenda a isso. Você tem alguém muito mais deslumbrante e alguém que é realmente verdadeiro para dar ouvidos. O segundo tópico a beleza que mais importa para Deus está no interior, mas ela se reflete em como você se apresenta no seu exterior. Ou seja, o seu senso de moda deve refletir o que está dentro de você. E como nós falamos acima, o fato do nosso corpo ser objeto de adoração nos faz prestar mais atenção à forma como nós nos portamos. E por isso a Bíblia nos diz para nos vestirmos com decência e com modéstia, né? O objetivo da nossa vestimenta não é chamar atenção para nós mesmos, mas para Cristo. Inclusive tem uns 2 vídeos, estudos, aqui no canal que vão falar muito bem sobre isso. Se não me engano, o título é A Modéstia e a Beleza Cristã. E se você ainda não viu ele, eu aconselho a ver, vai falar muito desse assunto e é muito edificante também, vai lhe ajudar bastante caso você tenha algum problema nessa área. Agora eu vou ler o que a autora fala sobre esse tópico para nós encerrarmos e irmos para o próximo. Sua aparência deve refletir o seu coração. O seu coração deve ser puro, e é por isso que a simplicidade e o recato são tão importantes. Seu coração deve ser alegre, e é por isso que fazemos um enorme sinal de negativo para o estilo gótico dark. Seu coração deve ser cheio de vida, e é por isso que se deve rechaçar aquela caveira da moda. O que se mostra no exterior deve representar o que está no seu interior. O terceiro e último tópico, para nós irmos para a próxima mentira, é: o que você acredita sobre beleza é determinado por aquilo que você olha. Nós já falamos um pouco disso no primeiro tópico, e isso diz questão às informações que nós estamos nos alimentando.
Se nós passamos mais tempo dando ouvidos e vendo o que o mundo nos mostra, o que ele diz sobre beleza, a nossa opinião vai se conformar àquilo. E nós sempre vamos nos sentir insatisfeitos, porque ele sempre vai nos mostrar um padrão irreal e inatingível. E por isso devemos ter cuidado nisso, e devemos nos alimentar apenas daquilo que Deus diz sobre nós. Porque apenas dessa forma nós vamos conseguir libertar a nossa mente dessa escravidão e vamos conseguir ter segurança também. A segunda mentira é: tenha de fingir para ser amada e aceita. Aqui entra na questão do valor, né? De você se ver apenas como se você só tivesse valor pelo que você faz, né? Como se todos, inclusive Deus, estivesse te julgando com base no seu desempenho. E como se você só pudesse ser amada e aceita pelos outros se você fizer algo para provar o seu valor e para merecer. Mas a verdade é que o seu valor não é determinado pelo que você faz, mas é determinado por como Deus te vê. E pela nossa alegria, Ele nos vê através de Cristo. Através do que Cristo fez e não do que nós fazemos. Vou ler o que a autora fala aqui no início. Ela diz o seguinte: Deus escolheu você antes que o mundo fosse criado. Formou-o no ventre de sua mãe e afirmou que você foi feita de modo maravilhoso. Ele a amou antes que você pudesse amá-lo. Se você pertence a Deus, nada jamais poderá separá-la de seu amor. Seu valor não é determinado pelo que você faz, é determinado apenas pelo que você é. A ideia de que você pode fazer algo para ter valor ou para ganhar o amor de Deus é uma heresia. Na raiz dessa mentira está a mentalidade que se baseia em obras em vez de graça. Corresponder ao amor de Deus que ele expressou com profundidade na morte de seu Filho precioso é tudo o que é preciso para você desfrutar seu favor. Em vez de tentar fazer algo por ele com base nas obras, você precisa receber o que ele fez por você com base na graça. Você não pode receber esse dom gratuito por meio de obras, porque assim você poderia gabar-se do que mereceu. Gabar-se de que mereceu, né? Inclusive, nós não poderíamos fazer também, porque não podemos fazer nada de bom por nós mesmos. E Cristo morreu para que você desfrute o amor e a aceitação de Deus como um dom de graça. Então, você deve olhar para as suas obras não como uma maneira de provar o seu valor e de exaltar a si mesmo, mas como uma maneira de glorificar a Deus através de cada uma delas. Todo o seu empenho deve ser para a glória de Deus, não para você mesmo. E aqui vemos outro erro, né, que caímos constantemente, porque se você está sentindo muita pressão por causa das coisas que você faz para ser valorizada e aceita, é porque você está fazendo com a motivação errada. Quando a sua verdadeira motivação deveria vir da sua gratidão a Deus pela graça que Ele teve com você. E essa questão tem que estar bem clara nas nossas mentes, para não nos levar a orgulho. Porque se por um lado, quando você busca aceitação através das obras e não consegue alcançar, isso te leva a insegurança ou desânimo. Por outro lado, quando você consegue, isso te leva a orgulho, fazendo com que você viva uma espécie de cristianismo centrado nas suas realizações pessoais e na sua arrogância, o que é completamente oposto ao cristianismo verdadeiro. Então, você deve olhar para as suas obras não como uma maneira de provar o seu valor, como uma maneira de te exaltar, mas como uma maneira de glorificar a Deus através de cada uma delas. Todo o seu empenho deve ser para a glória de Deus e não para você mesmo. E aqui nós vamos para outro erro que caímos constantemente, que se você está sentindo pressão por causa das coisas que está fazendo para ser valorizada e aceita, é porque você está fazendo com a motivação errada. Quando a sua verdadeira motivação deveria vir da sua gratidão a Deus pela graça que Ele teve com você. E essa questão tem que estar bem clara nas nossas mentes, porque nós também podemos ir para o orgulho, né? Se, por um lado, quando você busca aceitação através das obras e não consegue alcançar, isso te leva a insegurança ou desânimo, por outro lado, quando você consegue, isso te leva a orgulho, fazendo com que você viva uma espécie de cristianismo centrado apenas nas suas realizações pessoais
e na sua arrogância, o que é completamente o oposto do cristianismo verdadeiro. Então, toda a sua vida tem de ser baseada na imerecida graça de Deus. Apenas nela você vai ter uma verdadeira visão de quem você realmente é e não vai correr o risco de pensar nem de mais de si mesmo e nem de menos, né? Porque a sua visão vai estar direcionada apenas para Cristo. E aqui nós encerramos. E eu queria voltar à frase que nós lemos no início, que é a frase C.S. Lewis, né? Que diz assim: algo que lhe parece quase impossível é entregar todo o seu ser, todos os seus sonhos e preocupações a Cristo. Mas enquanto não entregar a Ele todo o seu ser, você não terá um eu verdadeiro. E eu quero lembrar, em cima dessa frase, para você depositar todo o seu ser e todos os seus sonhos apenas em Cristo, né? Porque, como ele falou, enquanto nós não fizermos isso, nós não vamos ter paz e não vamos ser verdadeiros, não vamos ter um eu verdadeiro, saudável. Eu gostaria de ler a fichinha também que tem no final do livro, que nós também lemos no capítulo anterior, que vai resumir a verdade sobre as mentiras. A primeira mentira foi: garotas bonitas têm mais valor. E as verdades a beleza física é passageira. A leitura seria Provérbios 31:30 e 1 Pedro 3, versículo 13 ao 5. A beleza que mais importa para Deus está no interior. Leia 1 Timóteo 2, versículo 9 e 10. E o que você acredita sobre a beleza é determinado por aquilo que você olha. Leia 1 Pedro 3, versículo 13 e 4. Segunda mentira: tenho de fingir para ser amada e aceita. A verdade: o seu valor não é determinado pelo que você faz, mas por como Deus a vê. Lê Efésios 1, versículo 4, Salmo 139, 14, 1 João 4, versículo 9 e Romanos 8, versículos 38 e 39. Segunda verdade: a ideia de que você pode fazer algo para ter valor, para ganhar o amor de Deus, é uma heresia. Ler Efésios 2, versículo 6 e Romanos 11, versículo 6. E a terceira e última: suas boas obras são para glorificar a Deus, não a você mesmo. Leia 1 Coríntios 10, versículo 31 e Tiago 2, versículos 12 e 18. E acabamos por aqui. Espero que você coloque em seu coração e que reflita sobre tudo o que foi nos mostrado nesse capítulo. Deus abençoe. Até o próximo.